Bora para mais uma? Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não está ambientado aqui, a gente está trilhando aí o caminho da real manifestação do que a gente deseja, dos nossos sonhos e não dos nossos medos, que é o que geralmente acontece, né? Nós já fizemos 6 paradas aí, que agora a gente está falando das leis herméticas, que são a própria manifestação de tudo que é, né? Existe esse caminho a ser seguido para eu conseguir manifestar, viver, experienciar o que eu realmente desejo, o que eu realmente mereço manifestar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Michele Dutra, terapeuta energética e sistêmica, mentora do Clube da Transformação. Uma mentoria curta, intensa, de 2 semanas de imersão, com 2 encontros ao vivo, onde a gente vai trabalhar, estudar e pôr em prática tudo o que envolve manifestação real e consciente. No nosso último vídeo, nós falamos da lei de causa e efeito, que toda ação gera uma responsabilidade. Toda ação gera uma reação. Então a gente entendeu que nós estamos vivendo efeitos onde nós não somos a causa, nós somos simplesmente efeito. Nós estamos vivendo no automático com causas que estão no nosso inconsciente, a partir de movimentos que não fomos nós que escolhemos fazer, a gente só reproduz inconscientemente. Então nós falamos aí das 6 primeiras leis, né? Das 6 primeiras, dos 6 primeiros princípios. Vamos falar do último agora nesse vídeo, que é o princípio do gênero. O gênero está em tudo, masculino e feminino. São as 2 polaridades, são as 2 forças que unidas se transformam em tudo que é. Masculino e feminino são energias criadoras, presentes em todos os planos. Em resumo, o equilíbrio entre ambas gera harmonia e vida. Logo, o efeito será harmonioso, equilibrado, a vida que a gente deseja e merece viver em harmonia, respeito, unicidade, sendo contribuição real e consciente para uma expansão coletiva, para um crescimento coletivo. Assim sendo, toda a criação resulta da união dessas 2 forças. A força do feminino, a força do masculino. Aqui no nosso caso, razão e emoção. Se você não acompanhou todos os vídeos, né, muito provavelmente você não vai compreender assim com tanta facilidade. Volta lá no primeiro vídeo, que a gente fala sobre o princípio do mentalismo, que é onde tudo começa, né? Razão e emoção. A gente entendeu que só pensar positivo não traz para nós a realidade ali só com o que a gente pensa. A gente entendeu que existe uma comunicação muito mais forte que a gente não tem consciência. Por isso eu disse no vídeo anterior que nós não somos causa, nós somos efeito, que a gente se movimenta inconscientemente pela vida, resmungando
amaldiçoando nossa própria vida constantemente em reclamação. E aí a gente esquece que a gente precisa, né, desse equilíbrio entre essas duas polaridades, a razão e a emoção, que o equilíbrio disso tudo externa, compartilha através de vibração, dentro da frequência que eu me mantenho, que eu me sustento, no ritmo do meu movimento, que se for inconsciente vai ser só mais do mesmo. Daí quando eu já tenho a consciência de que eu preciso ser causa e não efeito, eu sendo causa, eu manifesto o que eu realmente desejo, penso, mentalizo, projeto, mas para isso eu preciso de equilíbrio, harmonia entre razão e emoção. Aqui, no nosso caso físico. É necessário a gente ter consciência do que a gente guarda dentro de nós. Que só trazendo do inconsciente para o consciente é que a gente tira a força desse inconsciente que causa tudo isso aí que a gente vive. E se não tá maneiro, só eu posso mudar isso. Então aqui nessa última lei, das leis herméticas, nesse último princípio, eu entendo que só uma dessas partes não vai trazer o que eu quero, não vai trazer para mim o que eu desejo, o que eu sonho. Que é necessário essa força do masculino, que é de ação, de movimento, e essa força do feminino, de nutrição, de gestação da semente que eu vou plantar agora no Clube da Transformação, que vai transformar toda a minha realidade, que eu vou sair de uma realidade de efeito, de tudo que sempre foi, de mais do mesmo, e vou me tornar a causa tomando posse da minha própria vida nas minhas próprias mãos, sendo a prioridade da minha própria vida, sendo protagonista da minha própria história, da minha própria novela, fazendo escolhas com consciência, aplicando todos esses princípios nessa caminhada. Mas não para por aí. Esse é o princípio da vida, da manifestação. Mas o que a gente experiencia tem outro conjunto de leis que a gente muito provavelmente não tem consciência, e por isso a gente vive repetições infinitas, ciclos infinitos que se repetem em toda a nossa experiência, em toda a nossa vida. Existe o outro conjunto de leis, esse é o mapa do Clube da Transformação. Tem mais algumas coisas, né, que é muita força, que são as leis sistêmicas. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Se a gente não tem consciência disso, que a gente está inconscientemente quebrando algumas leis, né, promovendo aí exclusões no nosso sistema, ou só dando continuidade a todas essas exclusões, ou nos posicionando num lugar que não é nosso, e aí a gente vive todo o peso da vida, a gente caminha muito pesado pela vida, porque a gente está num lugar errado.
na nossa hierarquia. A gente não tem equilíbrio, de repente, entre o dar e o receber, porque a gente não aprendeu. Muito provavelmente a gente aprendeu a dar tudo de nós, em prol do bem-estar, das necessidades do outro. Então, eu não sou a minha prioridade. E vai ficar faltando para mim. E aí é a realidade que eu vivo. E aí, você está agradecendo hoje pela realidade que você está vivendo, manifestando? Ou você está só reclamando do mesmo jeito que sempre foi? Sejam muito bem-vindos ao Clube da Transformação, aqui o canal. Segue aí, curte, comenta, compartilha com quem você acha, né, que precisa, que pode ser contribuição aí para alguém, nossos vídeos, nossas conversas. Nós falamos sobre as leis herméticas, o princípio de tudo, da vida, o brotar de cada semente. E no Clube da Transformação a gente aprende a pôr em prática tudo isso. Espero que eu tenha sido contribuição. Até o próximo vídeo.